Olá, aqui quem fala é Thiago Souza. E aqui é Jennifer Firuzal. E hoje iremos falar sobre a origem da vida. Tanto a teoria do criacionismo quanto a teoria do evolucionismo foram criadas para explicar a origem da vida e também a evolução humana. Mas ambas são diferentes, por uma ser apoiada na fé ou nas crenças e a outra ser baseada em experimentos e pesquisas científicas. A teoria do evolucionismo está apoiada essencialmente em Lamarck e Darwin, mas foi estudada por diversos cientistas. Ela surgiu para explicar as alterações que as diferentes espécies de seres vivos sofreram ao passar do tempo, nas suas relações com o ambiente que vivem. Charles Darwin é um dos principais cientistas que estudou sobre a evolução dos seres vivos, publicando um livro chamado de A Origem das Espécies, de 1859. Sua obra foi criada em viagens que ele realizou em várias partes do mundo, onde verificou que, dependendo do local em que estava, as espécies que adquiriram características diferentes, ele acreditava que as espécies sobreviveram devido a uma seleção natural. Sua teoria foi aprofundada por outros cientistas. Já a criacionista é a teoria mais antiga de todas, que afirma que os seres humanos foram criados por um ser superior. Muitas culturas e religiões acreditam nessa ideia, e além disso, é uma das que mais geram discussões entre os cientistas e religiosos que confiam nela. Os teólogos acreditam que os seres humanos viveram de um ser supremo, Deus, que criou os seres humanos perfeitos e semelhantes a ele. As espécies de animais e vegetais foram inseridos por ele e se adaptaram ao ambiente sem sofrer evoluções. De acordo com os textos bíblicos, Deus foi o criador de todas as espécies da terra. A teoria da criação varia de acordo com o texto sagrado, ou religião e cultura, a que se refere. Por exemplo, na Grécia Antiga, os gregos se apoiaram na ideia de que havia um caos, e depois nasceram Gaia, a terra, e Euros, o amor, e depois Ébero, trevas, e outros elementos. Vários cientistas provaram que um ser vivo só se origina de outro ser vivo e contestaram a biogênese. Red, médico e biólogo de Florença, por volta de 1660, começou a combater a teoria da abiogênese. Para isso, colocou pedaços de carne crua dentro de frascos, deixando alguns abertos. Por volta de 1860, o cientista francês Louis Pasteur conseguiu provar definitivamente que os seres vivos originam de outros seres vivos. Ele realizou experimentos com balões do tipo pescoço de cisne, que mostrou que um líquido, ao ser fervido, não perde a força vital, como defendiam os adeptos da biogênese. Pois, quando o pescoço do balão é quebrado, após a fervura do líquido, há o aparecimento dos seres vivos. A partir dos experimentos de Pasteur, a teoria da biogênese passou a ter preferências nos meios científicos. Acredita-se que toda a matéria que compõe o universo atual estivesse comprimida em uma esfera extremamente pequena, que teria explodido, expandindo a matéria e formado de uma só vez todo o universo. Essa grande explosão é denominada Big Bang. Após o Big Bang, e a partir da matéria proveniente dele, teria surgido o nosso sistema solar. A vida teria surgido da matéria inanimada, com associações entre as moléculas, formando substâncias cada vez mais complexas.
que acabaram se organizando de tal modo a formar os primeiros seres vivos. Essa hipótese foi inicialmente levantada na década de 1920 pelos cientistas Oparin e Haldane e vem sendo apoiada por outros cientistas. Acredita-se que o primeiro ser vivo, ou seja, a primeira célula, tenha surgido há cerca de 3,5 bilhões de anos. Essas células eram estrutural e funcionalmente muito simples, sendo formadas por uma membrana plasmática, delimitando um citoplasma, no qual estavam presentes as moléculas de ácidos nucleicos. A partir dos procariontes anaeróbicos ancestrais, teriam derivado também os organismos com estruturas celulares mais complexas. Os eucariontes, esses apresentam as células chamadas eucariotas. O surgimento dos eucariontes deve ter ocorrido há cerca de 1,5 bilhões de anos. A maior parte dos organismos que vivem na Terra apresentam células eucariotas. Outra teoria explica a possibilidade da origem extraterrestre, onde os seres vivos foram trazidos de outros planetas. Diversas hipóteses procuram explicar a origem da vida. Teoria da panspermia cósmica. Teoria que surgiu na antiguidade, através do filósofo grego Anaxágoras, mas com um conceito diferente do que existe hoje. Depois passou por outros pesquisadores, até chegar aos cientistas, que apontaram que o surgimento da vida ocorreu por meio de substâncias que vieram de outros planetas e chegaram à Terra através de meteoros e poeira cósmica. Olá pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho.